Boa noite, dia 14 de julho de 2020, 8 horas e 57 minutos. Nós vamos hoje dar continuidade às nossas atividades com nossa aula do curso de preparatório da AEC, Associação Kardecista de Itaquaquecetuba. E hoje nós vamos conversar sobre alguns assuntos que vamos ajudar a compreender um pouquinho como é que funciona os nossos pensamentos, os nossos cérebros, né? A afinidade, como isso tudo funciona. Então hoje a gente vai conversar sobre isso e tirar dúvidas, né? Dentro da medida do possível, e entender também como é que esse período de pandemia, crise, tudo isso, né, influencia na mentalidade, na saúde mental e principalmente na saúde espiritual das pessoas. Eu vou fazer uma abordagem na visão espiritual, espírita, do processo que nós estamos vivendo agora. Então, portanto, o que eu vou colocar aqui é dentro de uma visão espírita, tá bom? É como dentro da codificação, dentro dos conceitos do espiritismo, como é que a gente está encarando, né? Como é que a gente vê esse período de pandemia e como é que isso influencia nas nossas relações espirituais. Então, o que eu vou falar aqui hoje está dentro da codificação da filosofia da crença espírita, tá? Para que as pessoas não pensem que eu estou dando uma opinião baseada em termos laicos, vamos dizer assim. Vou falar sobre termos dentro da codificação, tá certo? Tudo bem com vocês? Como eu falei, infelizmente eu não consegui ainda acertar a sincronia para poder ver o comentário de vocês e poder responder o comentário. Então muitas vezes eu acabo respondendo depois ou fico sabendo depois todos que entraram aqui. Mas eu estou vendo aqui o Dimas, a minha mãe, a Antônia está aqui, a Cristiane, a Zineide, deixa eu ver, outra, a Alessandra, né? Se não me engano. Mas deixa eu ver se é isso mesmo. A Jaqueline também entrou. A Rosângela. Deixa eu ver aqui tudo. Dimas, Cristiane, Zineide. Bom, 9 horas, vamos começar? Então vamos começar com a nossa prece de preparação. Hoje eu não vou fazer a leitura, para que a gente tenha tempo de comentar melhor esse assunto, tá? Mas a gente vai fazer a nossa prece de início e a nossa prece de encerramento. Então eu vou pedir que vocês mentalizem, levem seu pensamento à espiritualidade maior, à figura do Cristo. E vamos pedir à espiritualidade, aos amigos espirituais, aos mentores dessa sala de estudo, aos alunos da sala espiritual que participam com a gente nessa noite, que nos inspirem, nos guiem, nos orientem, e que também durante esse nosso trabalho, dessa aula, nós possamos também receber da espiritualidade um auxílio espiritual nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, para que a gente possa sair no final dessa aula mais equilibrados, mais tranquilos e prontos para continuar a nossa semana trabalhando para o bem da humanidade. Que assim seja. Então vamos começar. Então, muitas vezes quando as pessoas procuram o Espiritismo, elas estão passando por algumas dificuldades que muitas vezes elas não encontram respostas, vamos dizer assim,
Ô Diana, tudo bem? Não encontram respostas nos meios tradicionais, né? Então vão procurar através da espiritualidade tentar entender o que estão acontecendo com elas, as dificuldades que elas estão passando, vivenciando e como é que isso pode ser melhorado. O Espiritismo ele traz dentro da sua codificação, ele traz a explicação, uma visão do mundo material, que é esse mundo que eu e vocês estamos aqui vivenciando, e o mundo espiritual que nos rodeia, que nos influencia também no dia a dia, em todos os momentos. E também traz uma explicação de como é que se processa as nossas ligações, aos nossos laços de afinidade, nossos laços emocionais, espirituais, mentais, dentro do mundo material e do mundo espiritual. Então, portanto, nós temos que nós encaramos, né, a nossa vida entre dois pontos, o ponto espiritual e o ponto material, sendo que ambos influenciam um ao outro através dos nossos pensamentos. Então, o pensamento é o elo de ligação entre os dois mundos. E esse pensamento, essa energia, vamos dizer assim, mental que nós possuímos, ela influencia tanto positivamente como de forma negativa. Então, se eu tenho pensamentos bons, se eu tenho pensamentos legais e bacanas, eu vou estar afinado com um tipo de vibração, com um tipo de influência. Se eu estou menos equilibrado, menos preparado, eu vou ter uma influência negativa. A gente fala assim muitas vezes, mas eu só penso coisas boas, eu só faço coisas boas. O problema, vamos dizer assim, é que essa vibração, a gente fala muito de vibração. O que é vibração? É essa energia, né, mental, emocional, que o nosso corpo produz, ele gera e que influencia quem está perto da gente, vice-versa. Então não adianta eu falar que eu penso, que eu faço, sendo que as minhas vibrações, os meus pensamentos, as minhas atitudes não são bem essas. Então isso vai influenciar as pessoas de uma forma ou de outra. Então muitas vezes, dependendo do local que eu vou, onde o pensamento é muito denso, muito pesado, muito difícil, eu vou ter influências mais pesadas, mais negativas, mais difíceis. Se eu vou num local onde os pensamentos são mais elevados, são mais alegres, são mais felizes, eu vou ter uma experiência mais leve, mais positiva, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que entender o seguinte: como somos seres materiais, mas de origem espiritual, ou seja, no momento nós estamos vivendo uma vida material, corpo, carne, emoções materiais, mas em origem somos seres espirituais. Dentro desse processo de origem espiritual, eu trago para a minha vida atual o quê? Né? Lembranças inconscientes, de posturas, de comportamento, de pensamentos de outros períodos de existência minha. Então, portanto, eu trago comigo, na minha bagagem espiritual, lembranças, trago marcas no meu corpo perispiritual, né? O que é o corpo perispiritual? Vamos colocar assim. Imagina um homem, eu gosto de usar essa... boa noite, Neide, né? Tudo bem? Eu gosto de usar essa visão. Você imagina um astronauta, tá? Se vocês entrarem no YouTube, no Google depois de dar uma olhada, você vai ver que o astronauta ele tem aquela roupa branca, tudo que a gente vê, aquele capacete que a gente vê, mas embaixo ele tem uma outra roupa que ele usa, uma roupa mais elástica, muito fina,
mas com 7 camadas, que permite que o corpo material dele fique aquele tempo, 100 dias, 30, 80, um mês, 6 meses, até um ano no espaço. Aquela roupa, ele vai dar a compressão necessária para manter a musculatura, o sistema circulatório, o sistema venoso do astronauta no espaço. Então, ele, o corpo físico dele, essa roupa e depois a roupa que a gente vê. Para que ele possa interagir no espaço. É a mesma coisa. Então, nós temos o espírito, o perispírito, que é essa roupa que envolve o espírito e que permite que ele se manifeste, né, dentro do dia a dia, dentro da nossa vida material, usando o corpo físico. Então é mais ou menos uma simbologia assim, bem simples, vocês entenderem o perispírito, é isso daqui. Acontece que o meu perispírito é como se fosse, vamos dizer assim, ele vem marcado, ele vem codificado no perispírito todas as nossas vivências do passado, as nossas dores, nossas angústias, reflexo de, se por exemplo, se eu sofri um acidente que lesionou uma parte do meu cérebro, vai vir no meu perispírito. Se eu tive um problema cardíaco, vai vir no meu perispírito. Então o que vai acontecer? Eu estou aqui vivenciando hoje, estou aqui conversando com vocês. Eu sofro um acidente qualquer, eu além de prejudicar o meu corpo físico, eu danifico o meu perispírito de alguma forma. Quando eu volto para a espiritualidade, né, essa marca ela fica lá, né, eles são capazes de identificar o que você vivenciou, as dificuldades que você passou, que estão ali marcadas no perispírito. Quando eu reencarno para corrigir, vamos dizer assim, as sequelas que possuem no meu perispírito. Então a reencarnação é como se fosse um processo de recuperação, de melhoria dessas sequelas no meu corpo perispiritual. Então muitas vezes quando eu venho para a vida com uma demência, com um problema mental, com um problema físico, com um problema respiratório, eu venho para reparar esse dano, né, no meu perispírito, e isso é reparado através do processo reencarnatório. Olha só, é muita coisa, né? Eu sei para vocês que é muita coisa. Então, muitas coisas que nós vivemos aqui, sequelas que nós trazemos, na vida espiritual, ele é... Boa noite, Sam, Rubens, Neide. Na vida espiritual, quando eu retorno para cá, o meu objetivo é melhorar o meu perispírito. Por quê? Esse perispírito vai me acompanhar, eu, espírito, até o meu desenvolvimento, até a minha chegada como espírito, um espírito muito mais elevado, evoluído, e um perispírito muito mais sutil, muito mais suave. Né? Então, muitas coisas que eu vivencio hoje é uma forma de reparar danos em vidas anteriores. Ponto. Isso acontece. Né? Também na vida física, o que acontece? Eu convivo com muitas pessoas. Né? A gente convive com muitas pessoas. E a gente muitas vezes acaba criando vínculos de amizade e vínculos de não amizade, vínculos até de rancor, de ódio, de vingança. Então, ou seja, quando eu reencarno, as pessoas que me amaram continuarão me amando e as pessoas que me odiaram vão continuar me odiando. E muitas vezes elas vão me encontrar em virtude da nossa sintonia mental. Ela vai estar na espiritualidade e eu vou estar aqui no mundo material. Então o que acontece? Ela me encontra, ela sabe onde eu estou e ela tem, nesse momento, a necessidade ou a vontade de reparar aquele dano que eu provoquei a ela, né, em algum período de nossa existência. Ou seja, ela vem se vingar de mim. Né? Então muitas vezes há uma perseguição espiritual em virtude de uma vida anterior que eu tenho. Aonde é que entra a espiritualidade? Onde é que entra a atividade espírita nisso?
através dos médiums, através dos trabalhos de desobsessão, de orientação espiritual, o médium ele atrai aquele espírito que está obsediando um outro encarnado, para que ele tenha noção do que está acontecendo, que muitas vezes nem ele tem noção que ele está desencarnado. Né? Isso é um outro problema sério. Muita gente morre e não sabe que morreu. E é preciso do choque mediúnico. O que é o choque mediúnico? É essa atração do médium para ele perceber, quando é que ele percebe que ele está falando através de uma outra pessoa e ele tem noção do estado atual dele, que é desencarnado. Então, dentro do processo espiritual, dos trabalhos da casa espírita, tem a orientação espiritual, aonde o espírito ele é orientado, conversa-se com ele, mostra para ele a situação que ele está vivendo, para que ele se afaste desse processo obsessivo. É uma coisa rápida? Não é coisa rápida. É um trabalho que demora algum tempo de doutrinação, como a gente chama. Neste caso, ele se torna um obsessor? Sim, né? Ele se torna um obsessor, Dino. Mas o obsessor, esse é um outro ponto. Existe o obsessor desencarnado, que obsedia o encarnado, e existe o obsessor encarnado, que obsedia o desencarnado. Ou seja, aquela pessoa está viva aqui no mundo material, mas quando uma outra pessoa morre, ele fica tão preso mentalmente àquela pessoa que ele começa a obsediar aquela pessoa na espiritualidade. E ela começa a atrapalhar a vida espiritual daquele ser que desencarnou na espiritualidade. Então existe obsessão dos dois lados, do desencarnado para o encarnado e do encarnado para o desencarnado. Então a função do trabalho na casa espírita é o trabalho de orientação, de evangelização, de explicar aquele ser que está desencarnado que ele não, a situação que ele está vivenciando. Isso é um dos trabalhos que a casa tem, né? Uma outra coisa que a gente também faz, também que é outro trabalho dentro da casa espiritual para a gente entender, são os laços familiares, né? A gente sabe que dentro dos laços familiares é onde estão da família, onde estão os maiores conflitos que a gente vivencia. Conflitos entre pai e filho, filho e pai, entre os irmãos, são grandes conflitos, né? Porque é dentro da família, dentro do ambiente familiar, que nós vamos resgatar o nosso convívio, as nossas relações com essas pessoas, muitas vezes que são negativas, e nós vamos passar por momentos e situações bem difíceis. Mas isso é muito, muito importante a gente entender que esses momentos difíceis que a gente vivencia em família, se é bem compreendido, bem trabalhado, é um processo de reparação. Porque muitas vezes um irmão, uma irmã que não se dão bem, um pai ou uma mãe que tem problema com seus filhos, ou entre eles mesmos, eles precisam dessa vivência de família para poder compreender o que está acontecendo com eles e posteriormente reparar danos, né? Danos de vidas anteriores, complicações de relacionamento e de convívio. Olha só como é que a casa trabalha. Por quê? Né? Se vocês assistirem, agora está disponível no Prime da Amazon o filme Nosso Lar. O filme Nosso Lar, se vocês puderem assistir, ele dá uma explicação assim, muito bacana. O livro é muito melhor, né? O livro tem muitos mais detalhes e tudo. Mas se você quiser ter uma noção melhor de como funciona esse processo, assista o filme Nosso Lar, que ele vai contar todo o processo, desde o desencarne do André Luiz, do suicídio inconsciente que ele provoca, o tempo que ele fica no umbral, o tempo que ele, depois que ele é resgatado, que ele faz a prece, ele vai para o Nosso Lar, o tempo que ele fica nas câmaras de recuperação. Então naquele livro, aqui no filme, ele tem todo detalhado assim visivelmente como é que é feito o processo de retorno da parte espiritual e como é que é feito também o processo de reencarnação, né? Então se vocês puderem ler o livro ou assistir o filme, vocês vão ter uma noção
muito bacana sobre isso. Existem outros filmes também espíritas, mas assim, de melhor qualidade. É o Nosso Lar, o Allan Kardec, o Bezerra de Menezes, são filmes que têm uma qualidade técnica melhor. Mas existem alguns outros filmes não tão bons, não, assim, tecnicamente falando, né? Mas que dão um bom retorno assim, para você entender esse processo. Então, como eu disse, né? Para o que o Espiritismo vem trazer para a gente? Ele vem explicar para a gente o porquê de certas coisas acontecerem na nossa vida. Quais as relações entre a gente e o mundo espiritual? Como é que faz esse intercâmbio? O processo de obsessão e desobsessão, o processo de vínculo de mental. Muitas vezes também o meu obsessor, muitas vezes, ele tem uma afinidade com o obsessor pelos hábitos ou vícios que a gente tem. O vício da bebida, o do cigarro, da droga. Isso vai fazer com que eu tenha vínculos com seres espirituais que estão nessa faixa vibratória. Então, portanto, eu vou ser uma pessoa obsediada por esses seres. Nem sempre o meu obsessor foi alguém com quem eu tive uma desavença na minha vida anterior. Mas os meus hábitos atuais de vida, de comportamento, vão atraindo para mim uma afinidade com espíritos menos elevados, mais conflituosos. Tá dando para entender? Né? Se tiver alguma dúvida aqui, vocês colocam e depois a gente tenta responder para vocês ou agora ou posteriormente, tá bom? Tá? Tendo alguma pergunta, a gente vai respondendo. Então, a pergunta é: por que eu coloquei no Nosso Lar? No Nosso Lar você vai ver, o filme acontece na Segunda Guerra Mundial. E tem uma cena onde a quantidade de pessoas que desencarnam em virtude da guerra, né, são levadas para Nosso Lar, para outras colônias espirituais, e mostra a chegada e o trabalho da espiritualidade nesse período de guerra, de conflito. E anteriormente àquele período de conflito, a gente teve o período da Primeira Guerra Mundial, da gripe espanhola e tudo isso. Então a espiritualidade, ela tem um trabalho incessante nesses momentos de catástrofes e de conflitos mundiais. Nesse período que nós estamos vivendo agora, dessa pandemia, dessa situação toda, a espiritualidade está trabalhando assim numa proporção ainda muito grande, de uma forma muito intensa. Por quê? Porque a gente está vivenciando muitos desencarnes, muitos problemas de conflito, muitos problemas políticos, sociais, que vão gerando na nossa atmosfera terrestre emanações mentais extremamente deletérias. O que é deletérias? Ruins, né? Pesadas, desagradáveis, que vão provocando em nós um sentimento de frustração, de tristeza, de revolta, de desespero, né? De falta de alegria de viver, que incentiva muito a pensamentos de suicídio, pensamentos depressivos, pensamentos ansiosos. E a espiritualidade vai trabalhando através de grupos, no caso da EC, que a gente tem os nossos grupos de oração e de trabalho ainda pela internet, né, que a gente faz ainda à distância. Então, nesses momentos de oração, nós temos assim, atividades, mesmo online, a gente consegue auxiliar muitos irmãos que estão aqui sem saber o que aconteceu, porque desencarnaram e tudo isso. Então, nós conseguimos, através do nosso trabalho, fazer dar esse apoio, dentro das nossas limitações, à espiritualidade maior. Boa noite, Helenice. Então, a gente está vivendo um período muito difícil, muito tumultuado, né? Por isso que a gente está trabalhando muito essa questão da prece, da oração, do pensamento positivo, de mudar as vibrações em virtude de tudo isso que está acontecendo. Outro ponto, a espiritualidade,
lá no mundo espiritual, todo mundo é espírita? Não. Tá? Você desencarna e você vai para a espiritualidade e vai viver dentro das suas crenças lá. Então, se você é católico, evangélico, protestante, ateu, não importa, você vai viver nas colônias, nos locais aonde tem pessoas que têm o mesmo vínculo, né? A vida espiritual tem o mesmo vínculo que você tem de compreensão de existência. Nós vamos evoluindo, né? Nós vamos evoluindo e a nossa evolução vai também conforme nós vamos compreendendo a nossa relação com o mundo. E aí, nesse período agora que nós estamos vivendo, a gente tem pessoas que estão sofrendo muito. Ontem eu cheguei a falar de um assunto complicado que era o luto, né? Porque nós temos pessoas que estão sofrendo muito com isso. E essas vibrações, elas dificultam muito o trabalho da espiritualidade e também do ser que desencarnou. O Dion está perguntando aqui, é por isso que nós temos que vibrar positivamente para ajudar também a espiritualidade? Sim, né? Sem contar, Dimas, que quando você vibra de uma maneira positiva, pelo bem das pessoas, você ajuda a espiritualidade, você ajuda o ser espiritual e ajuda você também, né? Porque o pensamento, a vibração positiva aumenta a tua imunidade espiritual. E a gente tem que entender o seguinte, como é que acontece o processo de doença? O processo de doença acontece primeiro, né? Na espiritualidade vai afetar primeiro o teu perispírito, e depois do perispírito afeta o teu corpo. Então vamos dizer assim, você vai ficar primeiro doente no seu perispírito, e depois ele vai se manifestar no seu corpo. Se você mantém a tua vibração mental, sua vibração espiritual elevada, produtiva, limpa, vamos dizer assim, mas a mediunidade é um prêmio ou uma expiação ou uma prova? A mediunidade ela é uma expiação, né? Vamos dizer assim, ela é uma expiação e uma prova. Ela não é bem um prêmio dos santos. Por quê? Porque todas as pessoas que vêm com a mediunidade, ela tem... ela escolhe a mediunidade para reparar faltas que ela teve no passado. Então a mediunidade é um trabalho de auxílio ao outro e ao médium também, de reparação ao seu comportamento no passado. Vamos pegar um exemplo. O Divaldo Pereira Franco, ele é um médium muito conhecido, tudo, mas o vínculo que ele tem, você assistiu o filme do Divaldo, você vai ver que tem um espírito que o persegue durante mais de 30 anos, chamado Máscara de Ferro. Foi um espírito de um religioso na época que ele era um religioso francês, um mosteiro na França, aonde eles cometeram algumas coisas que não foram muito legais e se comprometeram. E quando o Divaldo ele vem nessa encarnação e se compromete num outro segmento, ele fica muito revoltado e persegue o Divaldo durante mais de 30 anos, né? Ele só vai deixar de perseguir o Divaldo quando o Divaldo acolhe a mãe desse obsessor numa vida anterior. Mas a mediunidade não é prêmio, né? A mediunidade é uma prova e uma expiação. Ela é uma expiação quando você comete um erro, vários erros e vem para corrigir. E é uma prova quando você escolhe a mediunidade, né, para poder auxiliar as outras pessoas. Vamos pegar assim, o Chico, né? O Chico, a vida dele, pelo menos a gente não tem informação de uma vida anterior, porque ele tem a vida como uma reparação, ele veio como uma prova. Mas o Divaldo mesmo coloca que essa vida dele primeiro foi uma prova e uma expiação, né? Foi uma prova cuidar das crianças e também uma expiação com relação a esse obsessor. Não sei se ficou claro, né? Mas a mediunidade tem um processo orgânico, como eu já falei antes, né? O médium, ele tem que ter... Médium, dentro da definição espírita de mediunidade, todos nós temos algum nível de mediunidade. Mas nós só colocamos assim, como médios, aqueles que têm a mediunidade ostensiva. O que é a mediunidade ostensiva? É aquela mediunidade que você percebe os efeitos, né? Como aquele que escreve, o que tem a psicofonia, a psicografia que é a escrita, a psicofonia que é a falada, né? Tem a psicoptografia que é aquele que desenha. São vários. Se você for ler o livro dos médiuns, você vai encontrar uma infinidade de tipos de mediunidade. São várias. E o médium,
é uma pessoa que tem que tomar muito cuidado, porque ele é muito assediado espiritualmente, tanto moralmente como intelectualmente, na vaidade dele, né? Então a gente vai encontrar muitos médios que acabam se perdendo na vaidade, se acabam se perdendo na intelectualidade. Então a mediunidade é uma provação muito, muito pesada, né? E se a pessoa não tiver o preparo, não tiver, não manter uma boa qualidade mental e de vida, ele pode sofrer muito com a mediunidade, né? Eu não vejo assim, sinceramente, eu não vejo a mediunidade assim, e quem sabe que muitas vezes é um momento muito difícil, né? Principalmente aqueles que têm a mediunidade de ver, de ouvir, de sentir, é bem complicado, porque você acaba sentindo, né, as dores do outro, as emoções do outro. Então é uma situação que você precisa de muito preparo, né, e muito trabalho mental para isso, né? Meu marido me perguntou se lembramos das vidas passadas quando desencarnamos. Diana, a pergunta é boa. A gente lembra de todas as vidas passadas? Não, a gente não lembra. Né? A gente desencarna, a gente volta para a espiritualidade com a lembrança dessa vida aqui, né? Dessa vida. E depois de algum tempo que você está lá, que você está em melhor sintonia, está mais preparado, está mais tranquilo, algumas lembranças de algumas vidas anteriores começam a vir e você acaba se lembrando. Mas também vai depender muito do seu estágio evolutivo e da necessidade daquilo. Mas a gente não lembra, né? Assim, chegou lá, eu já me lembro de tudo, desde a minha primeira encarnação até a minha última. Não, isso vai demorar um pouquinho até você conseguir lembrar disso. Você pode lembrar das suas vidas anteriores encarnado? Pode, desde que isso sirva, né, para alguma para a sua missão ou para a sua expiação nesse momento. Vamos pegar um exemplo, né? Existe hoje a terapia de vidas passadas, que alguns psicólogos, alguns terapeutas que fazem esse retorno a vidas anteriores e conseguem voltar, né? Inclusive curar traumas, várias coisas, conseguem voltar a vidas anteriores. Isso pode acontecer? Acontece, né? Mas são poucos os terapeutas, psicólogos que estão preparados para fazer isso daí. Tem algum vínculo com o espiritismo? Não. O espiritismo não faz terapia de vida passada. Não é objetivo do espiritismo isso. Mas existem casos, sim, comprovados de psicólogos, terapeutas que fazem esse trabalho, e alguns até com algum sucesso. Mas eles não têm lembrança do período de vida espiritual. Eles conseguem se lembrar da vida na Terra. Então é como se eu através da TVP, Terapia de Vidas Passadas, eu retorno a minha lembrança atual e de lá trazer uma vida, uma existência que explique e justifique algum trauma, alguma situação que eu estou vivenciando hoje. Sim, tem muitos traumas, muitos problemas espirituais, vamos dizer assim, espirituais, que são oriundos de um período anterior de existência, né? É um assunto assim, bem interessante da gente discutir, mas de entender déjà vu, né? O déjà vu, o que é? O déjà vu é uma lembrança, vamos dizer assim, é uma lembrança que ele vem em determinado momento. Tipo, você vai numa rua e fala, nossa, eu já estive aqui antes. Sabe? É como se fosse uma lembrança. É uma imagem que vem e que te traz uma recordação de que você já viu aquilo, que você já vivenciou aquilo, né? Existem algumas pessoas que têm uma mediunidade de presciência. Essa mediunidade de presciência, você vai encontrar, falar alguma coisa sobre ela no livro da Gênese. E quem tinha presciência era o Chico Xavier. O que é presciência? Essa capacidade de você ver no futuro alguma coisa que vai acontecer mais para frente, né? O Chico tinha essa capacidade. Então a gente chama de presciência ou precognição, né? Que é essa antevisão de questão do futuro. E existem
algumas lembranças que é do passado, né? Então esse que é o déjà vu, que é ver algo que já aconteceu, que você já teve ali, ou que você se lembra daquilo lá. Então isso também devemos entender o seguinte: a mediunidade ela existe quando você tem contato com o espírito, né? Você conversa, você dialoga, você vê o espírito. Quando você tem tudo isso sem contato com o espírito, aí você é um sensitivo, né? Você vê, percebe, mas não tem contato, né? Então tem diferença, entendeu? Então, o Cristiano, você consegue, se ela estiver ruim, depois você consegue ver você consegue depois tentar no YouTube, acho que não tem mais o filme dele. Mas, a não ser que você alugue, né? Se não me engano, dá para alugar, acho que é 3 ou 6 reais o aluguel do filme pelo YouTube. Tá, você não tendo para entender qual é a diferença? Então, até mesmo quem está vivenciando agora esse processo, isso é um processo, vamos dizer assim, vamos pegar o século XX. Até os anos 1900, 1905 mais ou menos, nós vivíamos em carroças, o mundo era muito primitivo, pouca luz, energia elétrica, tudo isso, né? Depois que veio a pandemia, depois que veio várias coisas, isso obriga o homem a procurar tecnologia, procurar informação e estudar para como ele vai sobreviver essa dificuldade, esse problema. Então, quando veio a gripe espanhola, os médicos, os cientistas começaram a trabalhar muito para salvar vidas, desenvolver remédios, desenvolver tratamentos, antibióticos e tudo isso. Isso dá uma acelerada no processo evolutivo. Aí a gente vai ter o outro processo, qual? Que é o processo da Primeira Guerra Mundial. Você desenvolve tecnologias para salvar pessoas vítimas, né, soldados vítimas da guerra. Aqui em Itaquá eu conheci uma pessoa que ele era veterano da Segunda Guerra Mundial. E ele sofreu vamos dizer assim, um acidente na Segunda Guerra, que ele teve o tórax, você assim, não vou usar o termo mais pesado, mas vamos dizer assim, ele teve que tirar ele perdeu os ossos do tórax e foi plantada uma placa, né, não sei bem de qual material, no peito. Então você apertava o peito dele, você não encontrava mais os ossos, ele tinha uma placa, né? E isso na Segunda Guerra Mundial. Ele estava em Monte Castelo, foi ferido e foi levado para os Estados Unidos, lá desenvolvendo esse tratamento, e ele viveu aí até quase 100 anos de idade, né? Naquela época surgiu o radar, o sonar, as ondas curtas, o rádio começou, avião. Olha só, o homem, porque o homem você fica muito parado, né? As coisas ficam muito calmas, tranquilo, o homem não trabalha, né? Não segue em frente. E isso traz uma evolução enorme. Então a gente sai da máquina a vapor para os jatos, para os aviões, os transatlânticos, a gente sai para um mundo tecnológico extremamente avançado. Hoje, se vocês observarem bem, aqui no Brasil a gente está desde março, abril, maio e junho, 4 meses nessa situação. Surgiu agora, depois de mais de 30 anos, aqui no Brasil, né, em alguns locais, pelo que se foi informado, já descobriu-se uma vacina para evitar contra a AIDS, né? E nós já temos, assim, em pesquisa, para esse Covid, mais de 100 pesquisas de vacinas, né, de tratamentos, sendo que 10 já estão muito adiantados. A gente já tem a vacina de Oxford, a gente tem na União Soviética, que já vão começar a testar a vacina desenvolvida lá em seres humanos. Você tem a vacina na China, a vacina em spray que está sendo experimentada, produzida. Você tem aqui no Brasil a que está sendo desenvolvida através do soro em equinos, aqui no interior de São Paulo. E você tem vários outros processos. Ou seja, em 4, 5, 6 meses, a tecnologia hoje existente está desenvolvendo algo que antes demoraria 10, 15, 20 anos. Então olha só o quanto, né, isso vai trazer de
de processo evolutivo nessa área de medicina, né? Então a gente vê muitas vezes tudo isso dentro de uma visão muito só humana, trágica, tudo isso. Mas é através desses grandes cataclismos, essas grandes situações difíceis no mundo, que as pessoas se unem, e a gente está vendo isso graças à pandemia, a união de muitos povos, até mesmo povos que tinham grandes conflitos, se juntando para que se processe isso, né? Então isso é muito bom também. A gente vai ver nos próximos anos um crescimento muito grande de pessoas, uma mudança muito grande de comportamento. A gente já vê isso hoje nas crianças que nascem, que elas têm uma visão de mundo completamente diferente, né? Então quem escolhe reencarnar sabe que é para evoluir ou não. E se já evoluiu, tudo não reencarna mais. Ó, primeiro, a gente escolhe sabendo que vai vivenciar aqui, né? Existe toda uma programação. Você só não escolhe se você for um espírito muito primitivo, muito difícil, muito, vamos dizer assim, muito maldoso, vamos colocar assim, que você tem uma reencarnação compulsória, né? Mas normalmente a gente faz parte do planejamento. Então você sabe o que você vai passar para cá. Todos os nós, a maioria pelo menos, sabia que nesse período ia passar por esse período. Muitos dos que desencarnaram também, alguns, principalmente na área de medicina, médicos, que sabiam que iam passar por isso, assumiram isso, por isso são mártires, né? Eles assumiram o risco para que houvesse uma evolução espiritual. Então eles assumiram esse risco nesse processo encarnatório, sabendo que poderiam passar por isso. Mas quando a gente... Essa questão já evoluiu, não reencarna mais? Muito pelo contrário. Quanto mais eu evoluo, mais eu percebo como é necessário eu ajudar os meus irmãos que estão no processo evolutivo. Então, quanto mais eu reencarno, quanto mais eu aprendo, mais eu quero voltar para ajudar. Aí eu venho para cá para ajudar as pessoas. Eu não venho para cá simplesmente, né, vamos dizer assim, para aprender uma coisa. Eu venho para ajudar, eu venho para trabalhar, eu venho para me tornar uma pessoa mais colaborativa. Então, vamos pegar o exemplo de Jesus, que é o ser espiritual mais evoluído que nós temos, nós cristãos levamos assim. Mas se você pegar um budista, um Buda, se você pegar outros segmentos religiosos, vão ter outros seres tão evoluídos, tão maravilhosos, que reencarnaram para trazer, para ajudar, para evoluir, né? Então a gente vai continuar encarnando, e quanto mais a gente evoluir, a gente vai encarnar em outras esferas, vai estar trabalhando, né? Talvez não encarnado, mas vai estar trabalhando nas esferas materiais, auxiliando, ajudando, porque é assim que o espírito faz. O espírito não descansa, o espírito trabalha 24 horas, né? Dimas disse aqui, podemos dizer que o Chico foi um consolador prometido? Dimas, o consolador prometido, segundo a nossa visão, é o Espiritismo, tá? Então é a terceira revelação dentro da nossa visão, né, espírita. Então o consolador prometido é o Espiritismo, tá? Chico foi um médium muito eficiente no trabalho dele, uma pessoa excepcional. Mas a gente vai ter, não pode esquecer, dentro da esfera do mundo espírita, a gente vai ter que se lembrar de Eurípides Brasanufo, a gente vai ter que lembrar de Meimei, vamos ter que lembrar de Jerônimo Gonçalves, vamos ter que lembrar de Peixotinho, vamos ter que lembrar do próprio Divaldo, vamos ter que lembrar de Zíbia Gasparetto, vamos ter que lembrar agora por nome que foi Ivone Pereira. Então a gente tem uma esfera de médios que são não tão conhecidos como Chico, né? O próprio Bezerra de Menezes, né, que até hoje trabalha nas falanges de socorristas até hoje. Então são irmãos, né, que trabalham incessantemente para o desenvolvimento dos outros. Mas o Consolador prometido, dentro da codificação da visão espírita, é o Espiritismo, é a codificação. Kardec, por incrível que pareça, Kardec não era médium ostensivo, ele não tinha mediunidade. Todo o trabalho do
do Kardec, ele trabalhou, né, através usando, né, trabalhando com médiums, onde ele fazia umas perguntas, questionamentos, e aí avaliando, codificando para transcrever o livro. Mas o Kardec não era médium. Mas a sua esposa, Emily, ela era médium, se não me engano, era médium sonambúlica, ou seja, ela perdia plenamente a consciência, ela era. Mas o Kardec não. Então, dentro da nossa codificação, o Kardec ainda é o nome mais importante, né? Porque foi ele que codificou, foi ele que trouxe, através do seu trabalho, né? Tudo isso que a gente estuda hoje. Mas a gente tem que entender uma outra coisa. O Espiritismo não é só o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, Gênese, 5 livros. Aí a gente vai ter depois obras póstumas, a gente vai ter todas as revistas espíritas que ele escreveu. Gente, ele fez tudo isso em 10 anos. Né? Porque Kardec desencarna 10 anos após começar a codificação, onde ele teve um aneurisma na sua casa, em Paris, onde tinha uma biblioteca, ele acabou tendo um aneurisma e vindo a desencarnar na França. Mas o trabalho dele, quando começou até terminar, foi em torno de 10 anos. Então olha só como esse homem trabalhou em 10 anos, foi uma coisa de... Né? Porque a Revista Espírita é uma coleção enorme, gigantesca, de relatos, de informação. Então o espírita tem que estudar tudo isso, né? Rosinei, tudo bem? Para entender como funciona, entender o que é o espiritismo. Tá dando para entender? Então todas as nossas relações com as pessoas, irmãos, pai, filhos, tem toda uma ligação espiritual, tem todo um processo espiritual que a gente precisa entender esse processo, trabalhar para entender isso. E como é que a gente trabalha, né, para entender isso? Uma das questões é como é que você reconhece o espírita, né? É pelo seu esforço em se tornar uma pessoa melhor. Então é o esforço de se tornar uma pessoa melhor. E muitas vezes nesse esforço tem sofrimento, tem dor, tem perda, tem lágrimas, tem um monte de coisa. Mas tem a certeza absoluta de que não está sozinho, né? Tem a certeza absoluta que não está abandonado, que junto de nós, desde que nós nascemos até o nosso último instante, o nosso mentor, nosso anjo da guarda, é o nome que você dê, ele está nos acompanhando, nos orientando, né? Para que a gente possa ter nessa vida as experiências necessárias para a nossa evolução e o nosso crescimento. Mas nós temos que aprender a ter a paciência e aprender estudando e compreendendo. Né? Quando estamos passando um momento difícil, uma situação difícil, eu não vou falar para vocês assim, faça uma prece que se resolve. A prece ajuda demais, ajuda muito. Mas ter amigos, ter pessoas que você possa ligar e falar, olha, não estou bem, não estou legal, e desabafar e conversar, mas daqui a pouco voltar para o teu trabalho, voltar e falar, não, vamos continuar, vamos entender o que está acontecendo e vamos trabalhar para isso. Então está sempre mantendo as suas vibrações, tentando compreender. Quando algo de ruim acontece, quando algo doloroso acontece, né, pergunta para o seu mentor, pergunta para você, fala, olha, me intui, né? Eu estou passando um momento difícil, eu não estou entendendo o que está acontecendo, como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Me ajuda, me auxilia. Ele vai te dar inspiração, ele vai te dar orientação, ele vai te mostrar o caminho que você pode seguir para encontrar a solução naquele momento. Né? Então a gente precisa começar a ter essa compreensão melhor da espiritualidade. Né? Então o curso preparatório da espiritualidade que a gente faz é para tirar essas dúvidas, para que a pessoa entenda qual é o processo que acontece na evolução nossa. 3 coisas. Primeiro, que todos nós nascemos com ela, e a ligação da nossa essência com o princípio, né? Uma inspiração. Então, igual a Patrícia está falando aqui, todos nós temos a mediunidade, mas nem todos terão a mediunidade
aflorada ou a mediunidade, né, ostensiva, que é a mediunidade de trabalho, que é a mediunidade de você executar uma obra, alguma coisa. Né? Mas todos nós somos influenciáveis, né, tanto pelos seres desencarnados quanto pelos encarnados. Deixa bem claro isso. Né? Tanto é que quando se pergunta, Kardec pergunta, os espíritos influenciam as vidas dos encarnados? E eles respondem, muito mais do que vocês imaginam. Então nós estamos sempre nesse oceano vibratório. E para que eu consiga, vamos dizer assim, surfar, né, nesse mar aí, da mediunidade, da sabedoria espiritual, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar com instrução, eu tenho que estar com formação, eu tenho que estar atualizado, eu tenho que entender como isso funciona, né? Eu tenho que ter a humildade de entender que eu não vou compreender tudo, que eu não tenho resposta para tudo e que eu preciso de auxílio, de ajuda. Quem é que não vai nos auxiliar? Quem é que vai nos ajudar? Através do estudo, da codificação e da nossa vibração com os nossos mentores. Então, aprender através da prece, da oração, conversar com os nossos mentores, os nossos anjos guardião, é fundamental, né? Agora, entender também que os desígnios que Deus nos coloca, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente ache que seja algo que Deus nos abandonou, qualquer coisa do gênero, não, Deus sabe muito bem o que nós precisamos. Nós é que não aceitamos ou não compreendemos. Nós somos igual aqueles adolescentes, né, que acredita que sabe mais do que o pai com a mãe do que os outros. Então a gente se rebela, a gente diz que o outro não sabe nada, que as coisas têm que ser do jeito. Aí igual o filho pródigo, você sai, você se arrebenta, né, quebra a cara e depois volta, pai me ajuda, né, eu errei, e me traz de volta. Então é nesse processo de compreensão, de entendimento, que a gente vai evoluindo e vai crescendo. Então a gente não pode ficar... o Espiritismo ele evolui muito, né? Ele evolui tanto na sua codificação como nas relações com as pessoas. Então hoje a gente tem um grupo, na parte médica, a gente tem a Associação Médica Espírita aqui do Brasil, que tem médicos, psicólogos, psiquiatras, médicos de todas as gamas, de todas as referências. Nós temos psicólogos, psiquiatras, então nós temos engenheiros, temos arquitetos, temos professores, temos donas de casa, temos pedreiros, temos analfabetos. O Espiritismo ele é muito aberto, ele não tem... por isso que o Espiritismo também não tem sacerdote. Né? Então quem fala lá na frente não é um padre, um pastor, né? Alguém que foi nomeado para aquilo. Não, o Espiritismo ele é aberto, né, a todos que vão lá. E todos são muito bem recebidos, com amor, com carinho, com muito respeito. Né? Então não tem essa distinção. Quando a gente está dentro de uma casa espírita, quando a gente está no trabalho espírita, não existe doutor, né? Não existe fulano, ciclano, beltrano. Existe o trabalhador. Somos todos iguais ali dentro e nos portamos como tal. Não existe esse negócio dentro do Espiritismo de chegar lá e falar, não, eu vou fazer o trabalho porque... E vamos pegar aí, a gente tem o Haroldo Dutra, que é juiz de direito, nós temos o De Luca, que também é juiz de direito, a gente vai ter o Edgar Armon, que foi oficial militar aqui na época dele, né? Nós vamos ter aqui políticos que houveram, que são espíritas, como teve o Bezerra de Menezes, Severo Gomes, alguns conhecidos. Então a gente já teve, né? Então, mas dentro da casa espírita, dentro do convívio espírita, somos todos irmãos, né? Irmãos e irmãs trabalhando para o bem do outro, para a evolução do outro, né? Porque um dos princípios do Espiritismo qual é? Fora da caridade não há salvação. E a gente sabe que os títulos que eu tenho aqui hoje não servem para nada na espiritualidade. O que vai ser avaliado na espiritualidade foi o quanto de bem, o quanto de auxílio eu dei para um irmão, o quanto eu fiz de coisas boas, o quanto que eu procurei ajudar os outros e a mim mesmo. É essa a grande diferença
na visão espírita. Não, a gente sabe que essa vida aqui é passageira, porque hoje eu posso ter uma condição social muito elevada e numa outra vida eu vim aqui com um ser mais simples. E como eu posso sair daqui numa posição muito humilde, aparentemente, e na espiritualidade eu ser recebido como um mártir, né? Com alguém que evoluiu, que cresceu naquilo. E aquele alguém sair daqui, né, como um rei, um imperador, e chegar lá, não ter essa mesma situação. Então tudo isso a gente vai aprendendo dentro da codificação, dentro dos livros, dentro da literatura espírita, ouvindo as pessoas, ouvindo os oradores palestrantes, ouvindo a experiência das pessoas na casa espírita, né? Ouvindo a experiência das pessoas que já tiveram sua dificuldade. A gente aprende muito ouvindo os outros, a gente aprende muito auxiliando as outras pessoas. É assim que a gente vai aprendendo e a gente vai evoluindo, né? Então, se a tua vida hoje tem dificuldades, tem problemas, sabe, se conscientiza que isso faz parte do teu processo de crescimento, faz parte do processo evolutivo. E quanto mais humilde você for, mais simples você for, mais compreensivo com as pessoas, né, mais dedicado ao outro você for, melhor você vai ser esse retorno à espiritualidade. Era isso que eu queria passar para vocês, né? A gente poderia hoje aqui passar acho que 2, 3 horas conversando sobre isso e ainda ia faltar assunto, né? Então hoje eu queria passar justamente isso para vocês todos, né? Entender qual é o papel, né, do Espiritismo, qual que é o nosso papel nesse mundo que nós estamos vivenciando hoje, para que a gente tenha uma vida legal, bacana, e a gente possa olhar um irmão e o outro realmente, mesmo que a gente não goste das opiniões do outro, mesmo que a gente discorde desse aquele posicionamento, na hora que nós retornamos na prática espiritual, né, isso tudo não vai ter significado muito importante não. O que vai ser avaliado realmente é o que você fez de bom, né? O que você fez de melhor para os outros, o que você fez de melhor para a sua família, o que você fez de melhor para você, né? E se você não fez tudo isso, não se preocupe, você vai retornar, como outros vão retornar, e vai voltar a trabalhar, e vai voltar a crescer, e vai evoluir, porque Deus não nos abandona nunca, né? Os nossos mentores não nos abandonam nunca, a espiritualidade não nos deixa sozinhos, nós é que nos afastamos dela, mas ela está sempre do nosso lado. Nos afastamos quando não pensamos, não agimos, não fazemos o bem, sabe? Quando trocamos Deus por outras coisas e esquecemos o nosso lado divino. Mas caso contrário, mesmo assim, Deus tem sempre os braços abertos para receber seu filho de volta, para um abraço, um carinho, prepará-lo novamente para o processo evolutivo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado hoje da palestra, dessa aula, que tenha sido benéfica, tenha trazido coisas boas para vocês, né? Para mim também, tem ajudado bastante. E nós vamos orar agora, né? Agradecendo aos amigos espirituais que estiveram conosco, nos inspirando e nos orientando, para que a gente possa novamente, durante essa semana, estar sempre sintonizados, sempre junto com os nossos mentores, tendo Jesus como nosso guia, nosso escudo e nosso exemplo maior. Que Deus sempre habite os nossos corações, os nossos pensamentos e em todas as nossas atitudes. E que o amor aos outros e a nós seja sempre expresso através da bondade, da caridade e da fraternidade. E é o amor que Deus sempre depositou em nós. Tenhamos todos uma boa noite e na quinta-feira teremos nosso Evangelho no Lar. Compartilhe o vídeo, divulgue o vídeo, né? Ajuda bastante no trabalho. Se entrarem no YouTube lá, se inscrevam no canal, no Instagram. Quanto mais a gente for conhecido, quanto mais esse trabalho crescer, mais pessoas vão ouvir, vai alcançar mais um grupo maior de pessoas, vai ajudar muito mais pessoas e a gente vai tendo uma visibilidade maior e vai melhorando o nosso trabalho. Tá bom? Fiquem com Deus e uma ótima noite para todos.